Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, o assunto de hoje se encontra no capítulo 25, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e se reporta ao capítulo 7, versículos 7 a 11 do Evangelho segundo Mateus. Leiamos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Nossa finalidade aqui hoje é, a partir dessa leitura que fizemos, entender um pouco melhor o que significa essa máxima, pedi e obtereis. E veremos qual que é a aplicação desse ensinamento de Jesus sob duas perspectivas básicas, perspectiva material e a espiritual. Inicialmente, nós precisamos fazer um esclarecimento geral em relação ao sentido das palavras de Jesus. Basicamente, nós lemos nesse trecho do Evangelho segundo Mateus que Cristo nos incentivou a pedir a ajuda de Deus. Ele disse, peça e receberá, busque e encontrará. Mas o que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que basta pedir o que a gente quiser e que Deus vai atender e vai nos conceder e só isso? Allan Kardec, atento a essa questão, explica para nós o sentido geral dessas palavras do Mestre ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Notem só o que ele diz. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Bem, por essas explicações do Kardec, nós podemos concluir que não basta pedir, não é mesmo, meus irmãos? O que Jesus estava mostrando aos seus discípulos era que eles deveriam trabalhar pelo que quisessem obter. Ou seja, para nós recebermos, nós precisamos buscar. E esse buscar
deve ser entendido como empenhar-se para conseguir. Nada vem de graça. Como Kardec pontuou, trata-se aqui da aplicação da lei divina do trabalho. E nesse ponto, nós podemos passar a um outro aspecto, que é o seguinte: ok, é preciso trabalhar, mas por quê? Por que nós não podemos simplesmente desejar, pedir e receber? Por que nós não podemos simplesmente pedir para Deus e receber e pronto? Fazendo um retrocesso, nós identificamos essa lei do trabalho nos mais antigos relatos que há na humanidade. É o que ocorre, por exemplo, na Bíblia. Ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, nós vemos Deus falando a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, de modo metafórico, isso nos mostra que há milênios o ser humano já tem a consciência, já consegue entender que o trabalho é uma necessidade aqui na Terra. Mas aí voltamos à mesma questão: qual o porquê disso? Em verdade, a espiritualidade nos explica que o trabalho é uma forma de o espírito, por meio do seu próprio esforço, orientar e conquistar a sua própria evolução. Ou seja, o ser humano é filho das próprias obras, é produto daquilo que produz. E, para avançar tanto em sentido intelectual quanto moral, não tem como escapar, é preciso trabalhar. Nosso Pai Celestial nos confere as condições e as ferramentas de que precisamos para que possamos evoluir. Entretanto, essa caminhada, essa jornada evolutiva, somos nós mesmos quem temos que levar adiante. Isso ocorre de forma que o trabalho passa a integrar a própria lei divina, conforme fica claro ali na questão 674 do Livro dos Espíritos. Olhem só o que diz. A pergunta é: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E aí a espiritualidade responde: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Aqui, meus irmãos, nós percebemos a espiritualidade nos mostrando que o trabalho faz parte da lei natural e que o ser humano, enquanto criatura histórica que é capaz de refletir sobre si mesmo, sobre o meio circundante e sente a necessidade de melhorar a própria situação. E nesse sentido é que ele se sente impelido a trabalhar, porque essa melhora não vem de graça, vem a partir do seu trabalho. Nós podemos perceber, portanto, que o Criador tornou o trabalho uma necessidade, a fim de que a própria criatura, consciente da sua necessidade de avançar, de melhorar suas condições de existência, consiga esse progresso, esse avanço, porém, não por uma graça, mas pelas próprias ações, tendo mérito disso. O Kardec desenvolve esse raciocínio no seguinte trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Notem o que ele diz. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. O que fica claro para nós, então, meus irmãos, até agora, é esse sentido geral das palavras de Jesus, mostrando para nós que o trabalho é uma necessidade. Não há como nós nos esquivarmos disso. Então, não basta pedir, não basta querer as coisas ou ser alguma coisa, é preciso trabalhar e enfrentar todo esse processo, toda essa caminhada, até chegarmos ao ponto almejado. Feitas essas considerações, nós podemos passar às aplicações desse ensinamento do Cristo nos dois campos básicos de atuação do espírito, a saber, o campo espiritual e o campo material. E nós vamos iniciar por esse campo material de atuação, que vai englobar tanto a conquista dos bens materiais quanto o desenvolvimento intelectual. Sob a perspectiva básica da sobrevivência, meus irmãos, essa máxima do buscar e achareis significa que o ser humano, basicamente, precisa trabalhar para conquistar os seus meios de vida. Assim, cada um, na medida das suas possibilidades, precisa encontrar os meios honestos para conseguir o seu próprio sustento. É essa, por exemplo, a mensagem que se encontra ali no livro bíblico de Provérbios, capítulo 21, versículos 5 e 25. Notem só o que nos é dito. Os planos do diligente tendem para a abundância, mas o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Qual que é a mensagem que está aí para nós? É a seguinte:
É necessário que sejamos diligentes, esforçados. Portanto, se queremos ter o alimento, se queremos ter um lar confortável e daí por diante, nós precisamos fazer o máximo para termos o nosso trabalho, não importa qual seja esse trabalho, desde que seja honesto, compatível com as leis divinas. Só que para ter um trabalho ou emprego, e isso levando em conta principalmente o contexto atual de competitividade, nós precisamos lembrar que é preciso manter ou ter o correspondente nível de qualificação. Assim, ao invés de nós ficarmos reclamando ou da situação que está adversa, da crise que está terrível, da vida que é difícil, do governo, da sogra, dos vizinhos e daí por diante, nós podemos simplesmente voltar a nossa atenção ao que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, o que precisa ser modificado e quais são as nossas alternativas. Então, se nós queremos resultados diferentes, é preciso encontrar meios diferentes. Então, vamos dar aqui exemplos. Se uma pessoa não está passando no vestibular ou não está conseguindo aquela tão almejada vaga no concurso público, ela tem duas opções. Ou ela pode ficar praguejando, dizendo que nada dá certo para ela, ou ela pode começar a fazer uma autoanálise e a questionar o que está errado na técnica de estudo dela. Do mesmo modo, se uma pessoa não arruma um emprego que quer ou não obtém aquela promoção que tanto está desejando, ela pode começar a questionar qual que é o tipo de qualificação que está faltando. Então, por exemplo, será que o que está faltando para eu conseguir aquela promoção lá no meu trabalho não é aquele curso de inglês que eu estou procrastinando só porque ele é chato de ser feito? Ou será que não está faltando, não sei, talvez uma especialização, um curso de aperfeiçoamento? Não importa qual seja a nossa profissão, nós devemos nos esforçar para sermos o melhor que pudermos e assim servirmos também da melhor forma. Se colocarmos esse buscar em prática, ou seja, esse esforço, Jesus nos garante, nós acharemos o resultado, nós conseguiremos o que é necessário. E nós podemos, sim, como o mestre nos ensinou, pedir ajuda para Deus, pedir essa inspiração. Podemos pedir sabedoria para identificarmos qual o melhor caminho a seguir, pedir ajuda para fazer uma boa prova, para enfrentarmos da melhor maneira possível um teste pelo qual precisamos passar, seja no emprego ou onde for. Mas o ponto que Jesus ressaltou é o seguinte: sim, você pode pedir porque Deus não vai negar o auxílio, Ele vai estar sempre amparando a gente. Entretanto, o que nós não podemos nos esquecer é que o Pai não nos poupa, por exemplo, de estudar horas a fio para passar naquela prova, ou de ensaiarmos várias vezes para nos sairmos bem numa apresentação no trabalho, numa entrevista de emprego. Deus aponta, sim, o caminho quando a gente pede. Ele está ao nosso lado para lançar luz sobre o nosso caminho, sobre a nossa senda. Entretanto, Ele não nos priva do ônus de ter de fazer a caminhada. Ele aponta o caminho, mas quem tem que fazer a caminhada somos nós. Sobre esse respeito, o benfeitor André Luiz traça alguns comentários bastante pertinentes e esclarecedores. Notem só o que ele fala ali no livro Vivendo o Evangelho. Você pede. A resposta, porém, depende do seu concurso. Deus atende o pedido de ajuda, mas ela não é percebida se você não faz a sua parte. A semelhança do que acontece com o circuito elétrico quando a energia está presente e a luz não aparece porque a lâmpada está queimada. E esse autor espiritual exemplifica esse raciocínio que ele está traçando aqui. E aí ele mostra, é o caso do professor que não tem como ajudar o estudante que não faz a lição de casa, que não quer aprender. É o caso do médico que não pode fazer nada pelo paciente, que não se esforça em levar uma vida mais saudável, por exemplo, que não quer parar de comer aquelas coisas que fazem mal para a saúde. E, da mesma maneira, a espiritualidade não pode fazer nada por aquele que só pede, mas não se empenha pelas conquistas que são necessárias. Então, a grande lição que Jesus quis mostrar para nós nesse trecho da leitura de hoje, e que o André Luiz está ressaltando aqui é, novamente, não basta pedir, você precisa trabalhar para conseguir isso. E uma coisa que pode nos ajudar nesse sentido é encarar o trabalho não como um castigo, como uma lástima, mas como uma bênção, uma oportunidade de aprendermos, servirmos, evoluirmos. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles mostra isso para nós no livro Vida Feliz.
Notem só o que ela nos diz. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. E um ponto muito importante, meus irmãos, que nós devemos lembrar é que isso aqui que a Joana nos falou, que o André Luiz nos falou, que acima de tudo Jesus Cristo ressaltou ali na passagem do Evangelho, é que a lei do trabalho se aplica mesmo aos que já nasceram ricos, abastados em sentido material. Não importa o seu nível socioeconômico, todos nós devemos estar em atividade, em prol de nós mesmos, do nosso aprendizado e a serviço dos nossos semelhantes. O benfeitor André Luiz sublinha essa necessidade ali no livro Espírito da Verdade. Percebam o que ele nos diz. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Ou seja, meus irmãos, o trabalho é uma necessidade e nós precisamos mesmo de disciplina e de esforço. E isso pode ser aplicado tanto nas pequenas coisas do nosso cotidiano, mas também em contextos maiores, como o do avanço da própria ciência. Em verdade, as descobertas com as quais nos deparamos aqui na Terra são um fruto de um conhecimento que já foi gerado no plano superior. Então nós nos perguntamos, por que a espiritualidade não nos fornece de pronto as maravilhas tecnológicas? E aqui reside o mesmo princípio que nós explanamos anteriormente. Os amigos espirituais auxiliam a humanidade, porém não retiram dela a tarefa a ser cumprida. É por isso que o Kardec nos fala o seguinte, ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas descobertas e invenções. E é interessante notar que foi exatamente isso que aconteceu com o Espiritismo. Se nós formos parar para analisar, a ciência espírita foi desenvolvida como qualquer outra, tendo exigido, sobretudo do codificador, do Kardec, um esforço imenso na observação, catalogação e no estudo de inúmeras, incontáveis manifestações espirituais. Ou seja, nem mesmo a terceira revelação veio de graça. Nenhum conhecimento humano, nenhuma conquista, nenhum avanço virá do nada. Tudo isso, inevitavelmente, vai pressupor o esforço do ser humano. Esse é um dos significados daquilo que Jesus quis nos dizer quando falou, buscai e achareis. Bem, até aqui nós falamos sobre as conquistas materiais derivadas do trabalho. Contudo, há outro sentido das palavras de Jesus que também é muito importante e se refere justamente às conquistas espirituais. Kardec nos mostra, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que o espírito encarnado trabalha inicialmente pelas conquistas materiais ligadas à sobrevivência física. Contudo, na medida em que ele desenvolve a sua inteligência, a consciência de si mesmo, ele é capaz de perceber que há algo maior, que há uma necessidade que vai além daquilo que é material, daquilo que é tocável, que é a necessidade espiritual. E aí que o ser humano começa a perceber que, já que é um espírito imortal, o seu principal trabalho tem que ir muito além de conseguir o pão material. Ele tem que se voltar para a evolução espiritual. Então, nós mencionamos aqui anteriormente aquela frase em que Deus, ali na Gênese bíblica, se volta para Adão e lhe diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Joana de Ângeles, interpretando essa metáfora, ela nos mostra que ali está o princípio do trabalho, mas é um trabalho muito mais amplo e profundo do que esse trabalho nosso do dia a dia para ganhar o pão material. É um trabalho sobre nós mesmos, voltado ao nosso aperfeiçoamento, à nossa autoiluminação enquanto espíritos mortais. Então, meus irmãos, em outras palavras, o que Jesus quis dizer, além do trabalho material, quando ele falou, buscai e achareis, é que existe também um outro trabalho, que é o trabalho de depuração das nossas imperfeições e do nosso avanço nessa senda, nesse caminho de aproximação a Deus. E aqui, mais do que nunca, se aplica essa lição que nós estamos analisando aqui, para que nós possamos achar
nós precisamos buscar. Ou seja, para que possamos nos purificar dos nossos defeitos de caráter, dos nossos vícios, das nossas falhas, e para que possamos ser de fato pessoas melhores, nós precisamos nos esforçar muito. Isso não vai cair do céu pronto. É como o benfeitor Emmanuel nos alerta ali no livro Caminho, Verdade e Vida. Notem só o que ele nos diz. Tu deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão. Notem o que ele destaca. Mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, que são condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. E reforçando isso que o Emmanuel nos diz, vem Anália Franco, asseverando o seguinte ali no livro Espírito da Verdade. Filhos do Eterno, todos somos cidadãos da eternidade e somente nos elevamos a nós mesmos, notem só o destaque dela, a golpes de esforço e trabalho na hierarquia das reencarnações. Ou seja, o que esses benfeitores estão nos mostrando aqui? Que não tem como esperar que a gente fique perfeito de um dia para o outro, num piscar de olhos. É necessário muito trabalho para conquistar a nossa salvação. E o que é essa salvação? É a nossa autoiluminação, a nossa evolução espiritual. E nós fomos, sim, criados para a perfeição. Só que a caminhada até nós chegarmos a esse patamar mínimo de perfeição. E por que nós falamos aqui em patamar mínimo? Porque, na verdade, essa jornada de autoaperfeiçoamento da criatura nunca cessa. Mesmo os espíritos puros nunca param de aprender. Mas até nós alcançarmos esse patamar básico ou mínimo de perfeição, o trajeto é longo e é difícil. E essas palavras aqui do Emmanuel, da Anália Franco, são importantes não só para que nós internalizemos essa necessidade de trabalhar pela nossa própria evolução, mas também para que nós não nos desfaleçamos diante dos nossos fracassos. O raciocínio é o seguinte: se a evolução não é um passe de mágica, se ela não ocorre de um dia para o outro e exige muito trabalho, é natural que nós falhemos hoje e ainda falhemos muitas outras vezes. Só que essa falha, esse erro de hoje, não nos pode impedir de continuar tentando. Não existe uma fórmula perfeita do tipo, aceitei Jesus, pronto, problema resolvido. Não, a luta vai continuar, vai ser um esforço diário. Outro ponto que devemos lembrar é que esse labor, esse trabalho sobre nós mesmos, de conquista de nós mesmos, é um trabalho intransferível. Não adianta esperar que Deus, que os pais, o mentor, o padre, o pastor, o guru, façam isso por nós. Nesse sentido, são bastante pertinentes as palavras do Emmanuel ali no livro Consolador. Na questão 226, é perguntado o seguinte: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação espiritual? E aí o Emmanuel responde: trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. E notem só o destaque: na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros. Ou seja, esse trabalho é a gente mesmo que tem que fazer. E aí nós podemos pensar, ok, evoluir é difícil, nós precisamos trabalhar para isso. Mas são tantos defeitos que às vezes nós não sabemos nem por onde começar. E aí? O Emmanuel também responde isso ali no Consolador. Na questão 230, a pergunta é justamente: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E aí o Emmanuel traz a seguinte explicação: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina de sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por examinar as próprias paixões. O conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria. Em outras palavras, meus irmãos, o que o benfeitor está destacando aqui para nós é que existem alguns fatores necessários para essa reforma interior, para esse trabalho de conquista da autoiluminação.
E ele identifica como sendo imprescindíveis 2 fatores aqui. Primeiro, o autoconhecimento e segundo, o autodomínio. Desse modo, a primeira etapa seria analisar nós mesmos, identificar quais que são as nossas fraquezas, quais são aquelas sombras do nosso psiquismo, em geral, quais são as nossas imperfeições, os pontos que precisam ser melhorados. E aí depois vem o esforço para desenvolver o autocontrole diante dessas circunstâncias. Portanto, vamos dar um exemplo. Se eu sou guloso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer isso e tentar analisar por que a comida acaba sendo uma válvula de escape. O que está por trás desse abuso do alimento? É a ansiedade? O que está provocando esse comportamento inadequado? Depois de feita essa reflexão, aí eu posso passar para a próxima etapa, que é o esforço para ter controle, por exemplo, diante de um prato doce, uma macarronada, seja o que for. Isso é um exemplo banal, mas serve para outras coisas também, até mais graves, como, por exemplo, o adultério, o alcoolismo, as explosões de raiva. Não importa qual seja o defeito que eventualmente tenhamos, ele sempre poderá ser objeto da nossa própria meditação e poderá ser combatido por meio da nossa perseverança, do nosso esforço genuíno. E aqui, meus irmãos, entra um aspecto muito importante dessa luta pela nossa autoiluminação, que é justamente o quê? A resistência diante das tentações. Todos nós ainda estamos sendo provados. E muitas vezes essas situações exigem de nós um grande empenho, são um verdadeiro desafio. E como Jesus nos mostrou, nós podemos e devemos pedir auxílio para Deus nessas situações. Podemos pedir forças, bons conselhos, e Deus, enquanto Pai amoroso, vai nos atender sempre. Contudo, o trabalho de se manter firme e de perseverar e de dizer não quando necessário, esse trabalho Deus não afasta de nós. Então, o Criador, por exemplo, não nos vai poupar instantaneamente, nos curar do vício do fumo, da jogatina, do sexo desregrado. Ele pode nos auxiliar concedendo-nos, por exemplo, boas inspirações, bons conselhos. Mas somos nós que deveremos decidir não recair de novo nessas falhas. Não adianta esperar por um milagre do tipo, numa hora eu sou alcoólatra, no instante seguinte eu já não sou mais. A coisa não funciona assim. Outro ponto digno de nota é que o conhecimento mencionado ali por Emmanuel, naquele trecho que nós lemos, não abarca só o autoconhecimento, somente o conhecimento de si mesmo, mas também o conhecimento que nós desenvolvemos e construímos por meio de leituras edificantes. Então é aqui que entra o estudo sistematizado e aprofundado da doutrina espírita, que vai acabar nos equipando para a nossa autoinstrução e nos ajudando em momentos de provação. Mas aí nós podemos nos perguntar, o trabalho de autoaperfeiçoamento é só isso? Autoconhecimento, estudo da doutrina, resistir às tentações. Isso está bom? Em verdade está bom, só que não é o suficiente. Essa nossa trajetória de evolução precisa se expandir do individual para abarcar o coletivo, para abarcar o outro. E aqui nós estamos falando da caridade na sua acepção mais ampla. Nunca é demais lembrar que todos nós temos, a todo instante, inúmeras oportunidades de servir, de ajudar, de ter o bem como uma orientação básica no nosso cotidiano. Isso por meio, por exemplo, de pequenas atitudes e palavras. E essa questão do outro é extremamente importante. É como o apóstolo João nos disse ali em sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele fala que não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Porque se nós não somos capazes de amar o próximo a quem vemos, será impossível amar a Deus a quem nós não podemos ver. Então é justamente por meio desse esforço diário de desenvolver essa caridade, esse amor, essa consideração, esse reconhecimento do outro, é que nós temos condições de experimentar e começar a entender o que é esse amor a Deus. E nessa perspectiva, nós citamos aqui as lindas palavras do André Luiz, que estão ali no livro Espírito de Verdade. Auxilie quando puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Notem só o destaque que o André Luiz faz. Mas entre você e Deus, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas por meio das criaturas. Bem,
Minhas queridas amigas e amigos, nós encerramos por aqui as nossas análises de hoje e que possamos, ao longo dessa semana, reconhecer e meditar no amor de Deus, que sempre nos ampara, que nunca nos nega apoio. E que possamos também voltar a nossa atenção ao nosso dever de laborar para alcançar os nossos alvos, tendo em mente, sobretudo, as nossas conquistas espirituais. E que possamos, assim, identificar como que podemos aplicar melhor a lei divina do trabalho na nossa vida, substituindo os queixumes cotidianos pela disposição de repensar, renovar e trabalhar sempre, prosseguindo na nossa eterna jornada rumo ao Pai. Passemos agora às vibrações e à fluidificação. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus e, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavilha, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, agradecemos a espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar,
na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça